turminha do segundo ano. Hoje a nossa aula tem um quê de lembrança do ano passado, mas também tem um quê de planejamento e tem um quê de prospecção. Olha a palavrinha nova, hein? Prospecção. Prospecção é o que eu quero alcançar, o que eu pretendo, né? Alcançar, o que eu pretendo ou como eu pretendo prosperar. Prosperar vocês conhecem, né? Então, prospecção tem um pouco de prosperar também. A gente vai falar sobre memória fotográfica. Será que a sua vida é contada por imagens? Será que você consegue contar a sua vida pelas fotos? Será que você consegue congelar os momentos, as emoções, as lembranças? Será que você consegue congelar isso nas imagens? O que será que as suas memórias te contam? Será que você tem memórias falsas? Memórias que só são imagens? Ou será que você tem lembranças? Né? Será que as suas fotos remetem lembranças verdadeiras? A nossa aula é sobre isso. Vendo esse vídeo aqui, onde eu estou apontando, ele vai ser o tema do início da nossa aula. Eu deixei o link aí na descrição, então volta para ele, para a descrição e depois dá uma pausa aqui, vai assistir o vídeo e depois volta, certo? E a gente vai comentar sobre ele, sobre as frases, então é preciso que você escute primeiro. Então, a música fala sobre saber viver, né? E desde o primeiro ano, vocês estão no segundo, né? Então, no primeiro ano, a gente falou muito sobre self, sobre entender nossas emoções, nossos sentimentos, entender como funciona a dinâmica do nosso dia a dia, conhecer os nossos antepassados, ou a história dos nossos antepassados, quem veio antes da gente, né? E também sobre saber lidar e saber levar a vida, né? E no segundo ano, essa música nos traz muito essa reflexão de: será que a gente tem que esperar que a vida aconteça? Ou será que a gente tem que aproveitar e saber viver? Como viver, né? Aí eu separei algumas frases da letra da música para a gente conversar, né? A primeira é: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão, né? Será que a gente tem que esperar a vida? Ou será que a gente tem que esperar que a vida aconteça da forma como a gente espera, da forma como a gente cria na nossa cabeça? Ou será que a vida acontece e a gente espera passar porque não é o que a gente esperava, né? Viver na ilusão é isso. É esperar que aconteça algo que eu imagino do jeito que eu imagino, né? Então, será que a gente tem que esperar isso para poder viver? Toda pedra do caminho você pode retirar. Fala sobre a força de vontade, sobre a força de querer mudar, de analisar o que a gente está vivendo, né? E encontrar estratégias de superar aquilo, né? É a pedra. A professora Ana Ciara também trouxe um dos poemas de Drummond, né, sobre a pedra, e aí a gente fez ótimas reflexões. A aula foi maravilhosa. E olha só, a pedra voltando de novo na música do Titãs, né? E na terceira frase numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. O que a gente imagina disso, né? Na flor, a flor é a beleza, é a delicadeza, mas à medida do que ela é delicada e ela é bela, ela também tem espinhos, né? Ela também fere, é um mecanismo de defesa dela, né? Até mesmo para o predador. Então,
Então, todos nós temos nossos espinhos, né? Todos arranhamos alguém, machucamos alguém, mas isso não quer dizer que não somos flores, né? Não temos a nossa delicadeza, a nossa beleza, né? E na quarta, se o bem e o mal existem, você pode escolher. Lembra que a gente falou sobre manter o equilíbrio das emoções, dialogar sobre o que a gente sente. Isso é uma forma de escolha, né? Quando a gente opta pelo bem ao invés do mal, ou se for do mal, que eu digo assim, fazer mal a outra pessoa, prejudicar outra pessoa. E não só outra pessoa, você também. Você também pode se fazer mal, né? Você se faz mal quando você não respeita os seus limites, quando você não acredita nos seus sonhos. Você faz mal ao outro quando você desrespeita ele, quando você tira dele o poder de decidir por si próprio. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Que eu até comentei com vocês que, para mim, né, o pior é a mentira, porque quando eu minto para outra pessoa, eu estou tirando o poder de escolha dela, o livre-arbítrio, né? E eu acho que isso é uma falha muito grave. Né? Você mentir para outro, você engana, né? Você ludibria, você enfeita uma inverdade, né? E aí a gente pode escolher, inclusive como falar, né? Ao invés de falar uma mentira, falar uma verdade é muito mais coerente. E como a gente vai falar, né? Como a gente vai falar respeitando o momento daquela pessoa, do como ela está preparada para escutar a verdade, né? E a quinta é isso, né? É preciso saber viver, é preciso lidar com as situações, é preciso dançar conforme a música, né? Nem sempre o dia vai ser como a gente espera ou como a gente quer. Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer, como a gente planeja. Mas é preciso saber viver, é preciso contornar, é preciso ter resiliência, né? É preciso ter empatia, é preciso saber que o outro também tem o seu espaço do diálogo, né? Então é preciso saber viver, saber conviver. Então, nessa aula vamos resgatar memórias de como foi o nosso ano passado, né? As nossas vivências, as aulas que vocês gostaram. Lembra? Vocês conseguem lembrar quais foram as aulas que mais marcaram? Ou quais foram as atividades que vocês mais gostaram de fazer, né? Vamos também conviver, né? Vamos lembrar, relembrar ou resgatar a lembrança ou resgatar a memória das nossas convivências. Mesmo separados, nós conseguimos dar suporte para cada um, para o amigo que estava precisando, né? Nós aprendemos a conviver diante das adversidades, nós aprendemos a conviver no meio do caos, né? E o que a gente aprendeu através dessas vivências, né? Como é que a gente encarou esses desafios? Como é que a gente identificou esses desafios? Né? Nós tivemos várias atividades e eu lembro muito bem que vocês disseram assim, ai, professora, eu não consigo fazer isso. Ou então, professora, como é que eu faço isso aqui, determinada coisa? Aí entrava outro aluno e dava dica de aplicativo, ou ajudava o outro aluno que estava com dificuldade no Classroom. Nós tivemos muitas coisas legais ano passado. Inclusive, a aluna Suiane ajudou bastante os colegas da turma dela. Uma pena que ela saiu da escola, mas ela foi muito, muito importante logo no início da pandemia e ela ajudou muita gente a identificar as dificuldades, ela ajudou, né, alguns a entrarem no Classroom. Então, assim, tudo era novidade, né?
E vocês aprenderam a conviver com as dificuldades e aprenderam a conviver com a dificuldade do outro, inclusive de ajudar o outro. E isso é um aprendizado muito rico, é um aprendizado que a gente leva para a vida toda, né? E entra nisso na cooperação, né? Na cooperação de que quando eu ajudo o outro, quando eu coopero com um determinado trabalho, com determinada atividade, eu transformo aquela vivência, né? Não só como eu vivo aquela proposta da atividade, mas como o outro vive também, né? Então, a letra da música do início da aula, É Preciso Saber Viver, diz muito sobre o nosso ano passado. E diz muito sobre o nosso novo ano também, porque é onde mais vamos precisar saber viver, saber conviver, porque a aula à distância já não é mais tão novidade, não é verdade? E agora as nossas aulas estão mais dinâmicas, a gente tem um calendário mais fixo, né? Nós, professores, aprendemos novas ferramentas, estabelecemos novas estratégias, fomos mais claros logo no início, né? Porque sabíamos as dificuldades. Então, ano passado serviu para a gente aprender, né? A gente aprender a conviver, aprender a aprender, né? E aprender a cooperar, né? Todos nós aprendemos ano passado. E esse ano a gente vai resgatar esse aprendizado para continuar caminhando. Mas voltando no assunto de resgatar as nossas memórias, vamos resgatar um pouquinho aqui, né? Você já se deu conta do quanto de memórias, do quanto de lembranças, do quanto de vivências você tem na sua cabeça, né? Você da quantidade de coisas, né? De momentos, de memórias, né? Que você tem guardado na sua cabeça. Se você fosse parar para escrever todas as memórias que você lembra, eu acho que você passaria meses escrevendo. E olhe lá, viu? Se não anos. E a gente vive muita coisa, né? E essas memórias são muito importantes, porque elas formam a base, né? A nossa base, o nosso caráter, o nosso aprendizado. E hoje, né? Nesse momento de tecnologia, nessa época de tecnologia, porque vocês já cresceram, vocês já nasceram, né? Na época do computador, do celular. Então, para vocês isso sempre foi muito presente, né? A tecnologia. Se duvidar, vocês já nasceram sabendo, né? E como é que é? Como é que é essa relação de vocês? Porque isso é um assunto que a gente fala muito também sobre imagem. Será que eu estou vivendo as minhas memórias? Ou será que eu estou só armazenando as minhas memórias? Tem uma diferença aí entre viver e só armazenar. É como se quando eu armazenasse, eu só vivesse para acumular, né? E aí é uma pergunta, né? Se as suas fotografias, né? Se elas recontam a sua história ou recontam as suas lembranças, né? Ou se as suas fotografias das redes sociais, elas contam uma história de uma vida que não é sua. Entenderam a diferença? É o viver pela imagem, né? É o viver de faz de conta. É o viver de Instagram, de Facebook ou de Twitter, né? Se bem que o Twitter bota foto, mas não muito, mas é Instagram, não é isso? E será que ali o que você tira de foto é a sua realidade, né? Remodelando e resumindo a pergunta, né? As suas fotografias, elas ajudam a resgatar alguma dessas memórias que você tem na cabeça, né? Será que essas memórias que você tem na cabeça são tão claras como são nas fotografias, né? Então,
Pensa um pouquinho, certo? Se você não assistiu a aula, você não respondeu, né, na hora. Eu lancei a pergunta para a turma, mas você consegue responder pelo comentário aqui desse vídeo, tá? No YouTube. Agora, olha só. Essa pergunta, ela de certa forma vai nos ajudar na atividade, certo? Você se lembra se teve alguma aula ou tema das aulas do ano passado, certo? Que você gostaria de rememorar ou de reviver ou que eu desse um replay, né? Tem algum tema que para você foi muito importante ou fez muita diferença ou você aprendeu ou você recorda com muita clareza? Não tem? Porque quando a gente for conversar sobre isso, a gente também vai misturar o segundo ano, que é de vocês, com o primeiro ano. Explico já. Então, explicando o que vai acontecer na próxima semana, certo? Eu vou sortear 3 alunos, certo? Que irão explicar como é que eles viveram, como é que eles aprenderam a conviver, né, com o outro, das dificuldades, como é que eles aprenderam a superar essas dificuldades ano passado. E eles vão contar essa experiência para a turma do primeiro ano, a turma que está entrando agora aqui entrando na escola, certo? E aí a gente vai fazer um bate-papo, certo? É como se esses alunos é como se eles fossem os professores da vez, tá? Então, essa é a primeira parte da atividade. Ah, professora, mas aí eu não fui sorteado. Então quer dizer que eu não tenho que fazer atividade? Não, senhor. Quer dizer que você vai fazer atividade como qualquer outro aluno, como todos os alunos, qualquer outro aluno não, né? Como todos os alunos, certo? Só quem não vai fazer atividade da próxima aula são as 2 ou 3 pessoas que serão sorteadas. Aí essas 3 pessoas estarão isentos da próxima atividade, porque eles já vão ter feito, né? E, por fim, terminando a nossa aula, porque, nossa, eu tô bem cansada, dá pra ver, né? Mas, terminando a nossa aula, certo? Nossa aula que já vai para 18 minutos, vou explicar a atividade, tá bom? Vocês vão fazer um vídeo, certo? Explicando como é que foi o seu primeiro ano. Explica assim resumidamente, certo? Você vai explicar como foi no início do ano, o que esperava, como é que foi do meio para o final e dei um conselho, certo? O seu vídeo vai ter mais ou menos 1 minuto, né? Para ficar rápido, para você não errar e para ficar simples, você pode até escrever o que você vai falar de forma resumida e aí grava, certo? Então, recapitulando, você vai falar no vídeo como foi o seu ano passado. No início do ano, o que você esperava. No meio do ano, como estava sendo. E do meio para o final, quais eram os desafios, quais foram os desafios e os desafios que você superou. Tá bom? Esse vídeo vai ser enviado para mim pelo Classroom ou pelo WhatsApp, certo? E aí eu vou fazer um pequeno vídeo bem rápido apresentando, escolher alguns, né, para os alunos escutarem, e vou passar com a turma dos primeiros anos com os sorteados, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!